noite. Eu vou começar, antes de mais nada, falando sobre o parecer jurídico, né? A maioria aqui é da turma da noite, então o professor ainda não falou com vocês, mas ele vai orientar bem direitinho mais tarde como é que funciona, certo? Mas eu vou aproveitar o gancho que ele me deu agora na turma da manhã para ver com vocês como é que vai funcionar esse parecer jurídico. E aí eu peço, por gentileza, que se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, porque aí eu já vou mapeando as principais dúvidas para passar para o professor, certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Para quem quiser já acessar, tá no AVA, avaliações, aí você vai na V2. Repetindo, vai no AVA, certo? Aí, direitos humanos, claro. Você entra em avaliações, lá na V2 tem a questão do parecer. Vocês conseguem ver a tela? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, começar aqui. Então, como eu falei, tá no AVA, certo? Aí vocês vão em avaliação 2, certo? E aí tem a questão do parecer jurídico. Bem aqui, vocês vão clicar e vão ter acesso às informações do parecer. Ele vai valer 5 pontos, certo? Então, a prova objetiva e individual, que vai ser feita no dia 9 de maio, e a segunda chamada no dia 11, ela só vai valer 5 pontos. Então, é 5 pontos para o parecer e 5 pontos para a prova. Certo? Só um minutinho, pessoal. Então, esse parecer vale metade da nota de vocês. Então, é muito interessante que vocês realmente se dediquem e façam algo bem feito. Até porque vai ser um treinamento para algumas das atividades futuras, né? Continuando. As orientações gerais, né? Trata-se de um caso prático que deverá ser confeccionado um parecer jurídico. O parecer deve ser manuscrito, ou seja, não pode ser utilizado Word, nem nenhuma ferramenta do tipo. Vai ter que escrever à mão. E aí tem que ser utilizado caneta azul ou preta, certo? Se for utilizar azul, sempre azul. Se for utilizar preta, continua na preta, certo? O trabalho pode ser realizado entre 5 a 6 alunos, que seria a mesma quantidade de alunos do projeto de extensão. Então, já seria interessante vocês começarem a procurar as equipes, certo? E aí, no parecer, vocês têm que colocar nome, matrícula e a turma, né? Se é a turma da manhã, se é a turma da noite qual é a turma, porque tem a B e C de noite. Então, tudo isso tem que ser colocado no parecer e tem que estar no final do parecer. Vou logo adiantar que não tem capa, não precisa fazer capa para parecer jurídico. Então, essas informações vocês vão colocar lá no finalzinho, junto com as referências bibliográficas, tá bom? Então, nome, matrícula e a turma dos autores, todos, né? Se foram 6 alunos, coloca o nome dos 6, com matrícula e, no caso, a turma. E aí basta entregar um trabalho, né, por equipe, então tem 6 alunos, mas basta fazer, né, um trabalho, e aí seria interessante eleger 1 ou 2 pessoas para escrever o trabalho, de preferência aqueles que tiverem a letra mais legível, né, ficar com essa função de escrever o trabalho para não ficar, né, algo com 6 letras, né, não vai ficar bem visível. Como eu já falei, vale 5 pontos, certo? E é obrigatório, não é 5 pontos extras, são 5 pontos da prova. Então, é importante que vocês façam mesmo esse parecer. É proibido o plágio, ou seja, não vamos copiar nada de nenhum lugar.
pode citar, pode fazer referência, mas diz onde foi que você pegou aquela informação, certo? Não pode simplesmente colocar tal como está lá e não citar a fonte. Então tenham muito cuidado com isso, porque isso daqui zera o trabalho. O prazo para entrega vai ser no dia 9 de maio, sim, no mesmo dia que vai ser aplicada a AV1. Vocês vão entregar em sala diretamente para o professor, certo? Então, um aluno da equipe vai em sala e entrega para o professor no dia 9. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se eu entendi. É um trabalho em equipe, Certo. mas não vai ser feito em sala. Vai ser feito. A equipe tem que se encontrar, ou se reunir para fazer o trabalho. E aí tem que entregar manuscrito para o professor. Correto. Isso mesmo. Oxe. E é uma equipe de quantas pessoas? De 5 a 6 pessoas, certo? Aí vocês já podem fazer, né? Quanto antes melhor. Eu vou já passar aqui para vocês como é que vai funcionar, né? O que é que ele quer no parecer, a estrutura. Tudo isso eu vou passar para vocês minimamente, porque eu acredito que as dúvidas mesmo, elas só vão surgir na medida que vocês forem fazendo o parecer, né? Então, agora o meu objetivo é explicar para vocês quais são as regras, como é que o professor quer que faça, né? O tema do parecer, qual é o caso concreto do parecer e tirar as dúvidas, né? Então, deu para entender como é que vai funcionar? Não é um trabalho para ser feito em sala. Vocês vão ter, né, de hoje até o dia 9 para confeccionar esse parecer e entregar para o professor. E é para ser feito na estruturazinha que ele passou. Ele deixou aqui um modelo para a gente ler, bem interessante. Então, tem uma estrutura e tem que seguir essa estrutura, certo? Inclusive, a estrutura vale pontuação, né, para o parecer. Ok? Então, continuando. Só espero que aqui... Tá funcionando. Então, as instruções para o parecer jurídico, né? O parecer jurídico é uma análise técnica escrita por juristas a partir da consulta realizada em razão de dúvidas ou controvérsias, certo? Então, alguém procura um jurista, um advogado, o que seja, né, que tenha conhecimento em direito e vai tirar uma dúvida ou vai tentar entender como é que se resolve uma controvérsia. E aí é onde a gente entra, né? Vai ter um caso, um conflito que a gente vai tentar resolver. Mas a gente precisa dar uma opinião técnica, né? Baseada em fundamentos jurídicos, né? Seja na jurisprudência, seja na lei, seja na doutrina. Doutrina são os estudiosos e jurisprudência seriam decisões de tribunais, certo? Essa parte, né, da jurisprudência, da doutrina, vocês vão adquirir mais durante as pesquisas. E aí eu também pretendo verificar a possibilidade de estar compartilhando com vocês algum material, mas eu tenho receio de estar direcionando. Então eu tenho que verificar isso com o professor antes de passar qualquer material para vocês. Mas não é difícil. A pesquisa que vocês vão fazer, ela na realidade é muito simples. E o conteúdo que já foi dado em sala e o que será dado também, né, a partir da quinta-feira, ele já pode ser utilizado também na confecção desse parecer. Aí, como ele coloca aqui, né, as citações e as transições deverão conter, né, as fontes, ou seja, vocês devem citar de onde foi que vocês tiraram determinados pensamentos, determinados posicionamentos, certo? E isso deve ser colocado lá no final. Isso deve ser colocado lá no final. Aí pronto, eu acho que já respondi 6 pessoas. Isso deve ser colocado lá no final. Ele quer que esse parecer tenha de 3 laudas, certo? Ou seja, 3 páginas, frente, verso, frente, 3 páginas, no mínimo, ou no máximo 6, né, laudas. Seriam, no caso, 3 folhas completas.
E a referência, o nome de vocês, que vai estar lá no final, não conta como lauda. Então, seriam, se fosse fazer o mínimo, né? 3 laudas, uma folha, frente e verso, e outra só a frente, e no verso o nome e a referência de vocês. Aqui, pronto, tá válido. Se vocês fizerem só, né, uma folha, frente e verso, com o parecer, e outra folha com o nome de vocês e, né, a referência bibliográfica, não vai ser aceito, porque não completou o requisito de ser, no mínimo, 3 laudas. Essa parte deu para entender? Essa questão de laudas todo mundo entende? Alguém tem uma dúvida? Tudo tranquilo? Ótimo. Então é isso, né? Seriam de 3 a 6. E aqui ele traz um sitezinho explicando para vocês como será feito o parecer. Deixa eu ver se consigo abrir daqui. Depois eu volto. Aqui não é exatamente um modelo, né? Aqueles modelos que a gente pega da internet. É um site. Nesse site a pessoa explica para que serve um parecer, como funciona um parecer. E aí vocês vão vendo que tem, né, a questão... Oxi, não, porque ele tá lento. A questão da estrutura. Essa parte é muito importante, porque vocês têm que fazer de acordo com a estrutura que está aqui nesse modelo, certo? Então, começa com o título. Não precisa escrever título, basta colocar parecer jurídico, certo? A partir do parecer jurídico... Ah, pronto, Andréia. Não é para a gente fazer agora. Eu estou explicando para vocês... E boa tarde. Eu estou explicando para vocês como é que vai ser a questão do parecer. Porque na avaliação 2, não vai ter só aquela prova, né? Que foi da avaliação 1, que foi feita até em dupla. Vai ter um parecer valendo 5 pontos, um parecer jurídico. E uma outra prova com questões objetivas valendo mais 5 pontos. Então, eu estou explicando basicamente como é que vai funcionar, né, esse parecer, quais são as regras, o que é que o professor quer que vocês coloquem nesse parecer. E, inclusive, mais tarde, ele também vai repetir essas orientações, ok? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que aí fica mais fácil. De manhã eu percebi que alguns alunos não entenderam, mas também não questionaram. E aí é importante que, se vocês tiverem, de fato, alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar, certo? Então é isso, estou mostrando para vocês a questão do parecer para depois começar o conteúdo em si, ok? Deu para entender, André? Tudo tranquilo? Acredito que sim. Ok, então a gente vê a questão do título, que na realidade vocês não escrevem esse título, vocês vão escrever só parecer jurídico. O endereçamento, a gente vai ver, né, lá no caso concreto, que quem está, né, requisitando esse parecer é uma ONG, eu não lembro exatamente o nome da ONG, mas a gente vê, né, daqui a pouco. Então, vocês vão endereçar esse parecer para a pessoa que está solicitando, que vai ser justamente essa ONG. A ementa, vocês vão deixar para fazer por último, porque essa ementa é como se fosse um resumo de tudo que tem no parecer. Então, é importante que vocês façam primeiro o parecer, né, o relatório e o fundamento, para depois fazer a ementa, né? Porque essa ementa, eu não sei se alguém aqui, né, já viu um artigo científico, acredito que sim, mas tem aquelas palavras-chave logo no começo, embaixo do resumo. Seria mais ou menos nesse sentido. Vocês vão colocar as palavras-chave do parecer de vocês na ementa, certo? Então, só para deixar claro, a ementa ela deve ser feita por último, porque é a partir do parecer, do conteúdo do parecer, que vocês vão saber quais são os principais tópicos para colocar, né, nessa partezinha que é a ementa. No relatório, vocês vão estar descrevendo os fatos de uma forma muito objetiva. Então, os fatos eles vão ser trazidos por uma notícia que o professor separou, certo? Vocês também podem pesquisar, porque é um caso realmente que aconteceu.
Então, não é nada fictício, ele de fato ocorreu. Então, vocês podem pesquisar notícias sobre esse acontecimento e aí vocês podem enriquecer o relatório de vocês. Mas é importante que nesse relatório vocês sejam muito objetivos, certo? E usem somente aquilo que tem alguma ligação com o caso concreto, certo? Se por ventura vocês quiserem que eu dê uma olhadinha no relatório de vocês, posso fazer também, só não vou me mandar em cima da hora, porque aí fica mais complicado. Mas eu consigo também ajudar vocês nesse sentido. Vocês fazem um relatório e aí eu tento ver com vocês se realmente é essa a proposta, né, que foi passada. Aqui ele até traz um exemplo, né? Trata-se de uma consulta formulada por, aí vocês podem colocar, né, equipe tal, acerca de, aí quem foi que trouxe esse assunto, que foi no caso de vocês a ONG, aí o relatório passa a opinar, certo? Quando vocês terminarem o relatório, é isso aqui que vocês vão colocar, certo? É o relatório. Passo a opinar. Terminou o relatório, vocês colocam essa frasezinha, ok? Então, recapitulando. No relatório, vocês vão contar os fatos, né? Os fatos trazidos pela pessoa que solicitou o parecer jurídico. Esses fatos vão estar contidos nas notícias. E é importante que vocês vejam a notícia, já separem um papelzinho ou uma paginazinha no computador para vocês ficarem colocando os principais pontos a serem tratados no relatório. E aí também as perguntas, os questionamentos, né? Que inclusive mais na frente vou mostrar para vocês, que serão feitos. Esses questionamentos, eles também ficam no relatório, que são os questionamentos dados pelas pessoas que estão, né, solicitando o parecer. Então, é esse o relatório, e aí começa a fundamentação, que no meu entendimento é a parte mais importante, que é onde vocês vão responder as perguntas, né, feitas pela pessoa que solicitou o parecer. Então, aqui, nesse momento, quando vocês vão responder alguma coisa, não é baseado na sua opinião pessoal, é baseado na sua opinião jurídica. Então, vocês, tudo que forem colocar aqui na fundamentação tem que ter uma relação com algum dispositivo legal, com um tratado internacional, com alguma lei, com alguma doutrina, alguma jurisprudência. Então, tudo isso tem que estar fundamentado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá, sem problema, André. Pode me perguntar e qualquer coisa eu passo o áudio. Então, aqui, nesse caso, é a parte mais importante. É onde vocês vão mostrar que tem domínio sobre o conteúdo que está sendo administrado em sala de aula, certo? Então, aqui é importante que vocês façam pesquisas em artigos científicos, livros, aqueles livros que o professor passou da biblioteca digital, dá para ajudar, né? Vejam quais são os direitos que estão sendo violados, que nem a gente fez naquela redação, ok? Então, isso daqui não é algo complexo, mas precisa sim, né, que toda opinião que seja dada esteja fundamentada. Por isso que o nome é fundamentação. Então, você traz o questionamento, você responde esse questionamento feito pela pessoa com fundamentação. E aí você pode trazer uma conclusão, né, dizendo onde é que aquilo pode ser resolvido, qual é o órgão que aquela situação pode ser resolvida, o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Isso daqui é a conclusão de vocês. Tá um pouquinho abstrato, mas repito, quando vocês estiverem fazendo, as dúvidas vão surgir e vocês podem me perguntar no privado ou então nos próximos chats, não tem problema. A conclusão, como eu já falei, né, corresponde a uma síntese de tudo que vocês, né, foram colocando lá na fundamentação, e aí você responde, de fato, o questionamento dado pela pessoa. E aí você também termina dizendo o parecer. Então, se lá no relatório, né, como a gente viu, a gente vai terminar dizendo o relatório, passo a opinar,
e essa opinião é justamente a fundamentação. Quando você termina a conclusão, você diz é o parecer. Pronto. E aí acabou. Lembrando que depois daqui vocês têm que colocar, né, o nome dos alunos, matrícula e o curso, né, a disciplina, né, a turma, no caso, se é amanhã ou se é à noite, certo? E as referências, de onde foi que vocês tiraram a fundamentação, certo? E aí acaba. Até aqui, nessa estrutura, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender a proposta? Igor, a questão da fundamentação, quando você fala que toda coisa que a gente colocar, toda opinião tem que ser fundamentada em algum documento, Ou na eu doutrina. fico pensando, ou numa doutrina, eu fico um pouco confusa de confundir isso com a questão de argumentação própria mesmo. Ou a gente só pode dizer de acordo com, só pode fazer citação. É confuso porque acaba sendo uma argumentação própria, né, de uma certa forma, só que é uma argumentação... Aí a gente tem só fazer citação ou faz Não, argumentação? você, no caso, né, pode citar o dispositivo tal do tratado, o artigo X, né? Mas você não vai só transcrever aquele artigo, você vai explicar, e aí realmente seria, né, a sua argumentação. Por que é que aquele dispositivo se encaixa no caso concreto trazido pelo seu cliente? Deu para entender? Deixa eu tentar colocar aqui um exemplo prático, né? Foi uma questão que violou o direito à vida. E aí a gente vai lá na Constituição e pega um dispositivo que fala que todo cidadão tem direito à vida. Então a gente vai argumentar, segundo o artigo tal da Constituição Federal de 1988, o direito à vida é um direito fundamental de toda e qualquer pessoa. Dito isso, a gente percebe que nesse caso concreto, né, nessa situação que foi trazida, houve uma violação do direito à vida do fulano de tal, certo? Então, tudo isso você vai juntando. Não adianta você só citar o artigo da Constituição. Você tem que explicar por que é que aquele artigo se encaixa naquela situação concreta. Deu para entender? E aí, quando você estiver fazendo a fundamentação, como eu te falei, é porque isso é algo que a gente faz muito em petição. E vocês são alunos do primeiro semestre. Por isso que é algo mais complexo. E não é exatamente o que é feito numa redação, porque na redação você não argumenta, você geralmente vai mais expondo e falando a opinião de outras pessoas. No parecer é a sua opinião jurídica, então é diferente. Mas quando você estiver elaborando de fato com a sua equipe, pode trazer para mim que eu vou auxiliando vocês, certo? Mas quando tiver o caso concreto, eu vou trazer para vocês algumas ideias. E eu também quero ouvir de vocês, né, se vocês conseguem ligar com alguns direitos que estão sendo violados, algumas leis. Eu acho que dá para a gente construir algo bem legal. Deixa eu voltar aqui, tá? Que vai esclarecendo. Mas se não esclareceu, você pode perguntar. Tá, beleza. Ok? Então, deixa eu abrir aqui novamente. A gente já viu a estrutura e as regras gerais. Aqui no caso, como é que vai ser distribuído os 5 pontos. Ó, tá vendo aqui? São 3 pontos que o professor colocou só para a fundamentação. Por isso que eu disse que é importante. Então, eu percebo que ele também acredita que é muito importante a fundamentação. E a conclusão, que parte da fundamentação também vale 1 ponto. Então, seriam 4 pontos. Essa parte é muito importante, que é justamente você mostrar que consegue fazer uma ligação de um dispositivo, de uma doutrina, de uma jurisprudência com os seus argumentos, certo? Então, essa parte ela é fundamental. E, repito, se vocês tiverem dúvidas, quando estiverem produzindo, podem me procurar, não tenho nenhum problema. Até gosto muito dessa questão de parecer jurídico.
Então, aqui depois vocês dão uma olhadinha com calma como é que está sendo distribuída a pontuação. E o caso prático, certo? Eu vou ler aqui com vocês o caso prático. Essa parte aqui é bem interessante. Uma organização não governamental, ou seja, uma ONG, chamada Os Direitos de Todas as Pessoas. Então, é para essa ONG aqui que vocês vão direcionar, certo? O parecer jurídico. Para a ONG ou para a organização não governamental, parênteses, ONG, os direitos de todas as pessoas. Então, aqui a gente já consegue, né, responder para quem a gente vai endereçar o parecer. Milita na defesa dos direitos humanos no município de Fortaleza. Ao ser noticiado caso ocorrido no Rio de Janeiro, a ONG procura o seu escritório de advocacia para realizar a consulta. Então, foi exatamente o que eu disse, né? O nosso cliente é essa ONG, os direitos de todas as pessoas. Ela que está procurando a gente para fazer o parecer. A situação relatada foi a seguinte, e aí repito, né? Isso daqui foi um caso real, de fato aconteceu. Um adolescente negro foi fisicamente agredido e preso a um poste na zona sul do Rio de Janeiro. Homens mascarados teriam abordado o rapaz, retirado suas roupas e o aprisionado pelo pescoço por meio de uma tranca de bicicleta. Segundo os relatos colhidos pelos jornalistas, moradores da região alegam que a quantidade de roubos aumentou naquela área, de maneira que o referido adolescente teria participação em atos dessa natureza, certo? Deixa eu apertar aqui. Então, esse daqui é uma parte, né, do que aconteceu. E aí, é isso daqui, basicamente, que vocês vão colocar naquele relatório. São os fatos ocorridos. Ah, Igor, basta o que está aqui? Não, não basta o que está aqui. Vocês vão ver que o professor foi muito bondoso e ele colocou as notícias, certo? Então, aqui tem 2 notícias relacionadas com esse fato concreto que ocorreu no Rio de Janeiro. E a partir dessas 2 notícias, ou de outras notícias que vocês vão encontrar na pesquisa, certo? Que vocês vão montar o relatório, dizendo os principais fatos, os principais acontecimentos. Ah, trata-se de um rapaz negro que foi agredido fisicamente, né? E aí conta, relata, né? É o relatório, vocês vão relatar o que aconteceu. Beleza? Então, esse daqui seria a parte do relatório, que, repito, vocês vão conseguir mais informações nas notícias, certo? E aí, diante do caso retratado, a ONG, né, que a gente comentou lá em cima, solicita ao escritório um parecer jurídico para o esclarecimento das nuances jurídicas pertinentes ao caso, especificamente no que diz respeito à proteção dos direitos humanos. Para tanto, deve ser confeccionado parecer jurídico contemplando os seguintes quesitos, certo? Então, isso daqui vai ser o que vocês vão ter que responder durante a fundamentação, certo? É isso daqui que tem que ser respondido, completamente respondido. Todas as questões aqui têm que estar respondidas lá na fundamentação, beleza? Então, até aqui, tudo tranquilo, deu para entender? Aqui a gente já viu, né? Para quem é que vai ser direcionado o nosso parecer? Que é para a ONG, Direitos de Todas as Pessoas. A gente viu o que é que precisa basicamente ter no relatório, que vai estar naquelas notícias e outras notícias que vocês podem muito bem pesquisar, porque isso daqui de fato aconteceu, então deve ter mais notícias. O professor só colocou as 2 principais. E aí vocês começam a fundamentação a partir das respostas, né, do questionamento que eu vou ler agora com vocês. Isso, perfeito, Letícia. É justamente isso. A fundamentação vai ser basicamente a resposta para aquelas perguntas que o nosso cliente está fazendo, né? O nosso parecer é justamente isso. Você vai dar, né, uma opinião jurídica daquilo que o cliente está trazendo. O que é que ele está trazendo? Essas perguntas. Só que aqui a gente entra de novo naquela situação que eu estava comentando com a Cristina. Você não pode simplesmente responder essa pergunta se fundamentando basicamente na sua opinião. Você tem que dizer de onde é que veio aquela opinião.
a partir da lei tal, do tratado tal, da doutrina, da jurisprudência, eu acredito que assim, assim, assim você deve proceder. Então, essa fundamentação é isso, é a resposta para as perguntas. Então, vamos ver aqui as perguntas, né? Então, a primeira pergunta, só passar aqui o caminhão. Houve violação dos direitos humanos do adolescente? Sim. Quais? Com base em quais tratados ou convenções internacionais? Gente, vamos lá. Vocês viram que o rapaz ele foi agredido, né? Eles também deixam claro a cor da pele do rapaz. Então, aqui a gente pode trazer os direitos que foram violados, né? A integridade física dele foi violada porque ele foi agredido fisicamente. A questão da não discriminação também pode ser colocada porque não deixa de ser um ato discriminatório por causa da cor da pele. Tanto é que na própria notícia eles deixam isso, né, bem claro, bem nítido. Questão mais que também podem ser colocadas, né? Aqui a gente vê que a população decidiu que ele seria o culpado pelos roubos que estavam acontecendo, mas não é a população que julga ou processa qualquer cidadão, é o Poder Judiciário. Então, devido ao processo legal que deveria, né, ser respeitado, não foi, porque esse rapaz, se ele fosse para ser julgado por alguém, teria que ser pelo órgão responsável, não pela população. E aí, também já adianto para vocês que essa questão do linchamento, ela na realidade é um crime, porque é um exercício arbitrário das próprias razões, está tipificado lá no Código Penal. Certo, Maria Eduarda? Sem problema. Então, ele está lá tipificado no Código Penal e precisa, né, ser colocado no parecer de vocês, que essa atitude, ela, no caso, pode ser até colocada como atitude criminosa. Tudo bem, é difícil identificar as pessoas porque estavam mascarados, mas, repito, é uma questão que está, né, resguardada no nosso Código Penal. E vocês podem pesquisar depois onde é que está exatamente no Código Penal essa questão do exercício arbitrário das próprias razões. Então, aqui a gente já conseguiu fazer várias ligações, né? Teve integridade física, a questão da integridade moral, porque também houve discriminação, né? Foi desrespeitado dispositivos do Código Penal. Então, tudo isso vocês vão colocando na fundamentação de vocês. Tanto é que ele já pede aqui, né? Com base em quais tratados ou convenções internacionais você vai dizer que esse direito foi violado. Então, se você está dizendo que a integridade física, né, por exemplo, foi violada, em qual tratado, em qual convenção internacional está dizendo que a integridade física deve ser protegida? Ah, Igor, eu vi lá no tratado de São José da Costa Rica, né, que o Brasil ele é signatário, tem lá dizendo que a integridade física de todas as pessoas devem ser respeitadas. Ah, eu vi também que naquela Declaração Universal dos Direitos Humanos que a gente estudou, tem lá dizendo que não pode torturar a pessoa. Então eu vou colocar esse artigo aqui também. E aí, repito, não é só transcrever o que está lá no artigo. Você diz, olha, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém pode torturar outro indivíduo. E aqui a gente consegue perceber claramente que esse cidadão ele foi sim torturado. Beleza? Tá dando para entender? Então, nessa primeira questão, eu acredito que também a gente já tem muito material. A gente já conseguiu isso em outras aulas. E o professor, no slide que, né, eu vou colocar e já está no Ava também, ele já traz alguns tratados internacionais que vocês podem pesquisar para fundamentar a argumentação de vocês. Continuando, né? A conduta das pessoas que agrediram e prenderam, o adolescente é compatível com a proteção dos direitos humanos? Né? Aqui vocês vão responder se essa atitude, eu até já dei basicamente a resposta para vocês, já disse até que isso é tipificado como um crime, né? Não é compatível, claramente, né, com a proteção dos direitos humanos.
diante da conjuntura da violência urbana, tais atos podem ser legítimos frente ao direito brasileiro? Gente, isso aqui eu dei a resposta para você, né? Então, não é algo legítimo, né? Muito menos em frente ao nosso direito. E aí vocês vão, de novo, fundamentar por que não é legítimo, né? Pesquisa lá no Código Penal, que lá vem dizendo por que é que essa atitude ela pode ser configurada como ou tipificada como um crime, certo? Terceira questão. Quais medidas podem ser adotadas para resguardar os direitos do adolescente no que diz respeito aos seus direitos humanos? Então, aqui que órgão, né, a ONG pode procurar para proteger os direitos dessa pessoa, julgar, né, o que aconteceu, punir, né, quem fez isso. Então, aqui vocês vão direcionar, dizer, olha, você tem que procurar o órgão X para que ele consiga, né, julgar e processar o teu caso. É basicamente isso que vocês vão fazer. E a pergunta 4, ela está muito ligada com a pergunta 3. Como a ONG pode atuar caso algo similar ocorra em Fortaleza? Então, vocês vão dizer quais são os órgãos responsáveis pela proteção dos direitos humanos, o que é que precisa ser feito e como fazer para que aquilo seja resolvido de fato, ok? Então, essas questões, como isso já até disse, elas têm que ser respondidas na fundamentação. E aí a gente lembra, né, lá no relatório vocês colocam as perguntas. Então aqui vocês já podem colocar no relatório de vocês as perguntas que o professor passou, tal como está aqui, do mesmo jeitinho, transcrevendo as perguntas. E aí, a partir da fundamentação, vocês vão responder essas perguntas, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui basicamente é só dizendo da confecção do parecer que a gente já viu, né? E aí também falando da questão do plágio, que não pode acontecer de maneira alguma. Gente, vocês conseguiram de fato entender? Alguém tem alguma dúvida, alguma angústia, algo que queira compartilhar com a gente? Ou tá tudo bem até aqui? Tá. Igor, eu tô de Oi, afastada, Sandra. Sim, sim. eu tentando aqui começar a acompanhar aqui as coisas, tanto que eu cheguei até um pouquinho atrás daqui na sala, mas eu só queria entender uma coisa, ele vai fazer, eu acho que todo mundo já sabe, eu não estou indo para as aulas, estou doente, enfim, ele vai ser um tema para todo mundo ou vai esse parecer é um só para todo mundo e a gente vai adequando nesses pontos que você falou, que eu não perdi, eu já entrei, já era bem tarde, já era quase 2 horas, eu perdi um pouco, né? Sem problema, Sandra. Eu tenho só que verificar como é que vai ser a sua questão específica, né? Porque como você, né, tá afastado, eu não sei se vai ser necessário você fazer o parecer agora. Se você tiver, de fato, condições de fazer, aí eu vejo com o professor como é que a gente faz para te dar um auxílio bem interessante nesse momento. Por quê? Porque o parecer, ele é para ser feito em equipes, né? Como eu falei, é uma equipe de 5 a 6 pessoas. E aí eu imagino que você teria que fazer individual. Eu tenho até a equipe, porque a gente já tinha se reunido, a Então gente já ótimo. tem um grupo, já tinha assim, mas eu não estava entendendo assim, as minhas. Não, eles vão explicar, o professor vai explicar hoje na sala. Quando eu entrei no JET, eu disse, mas entra no JET para tu ver. Aí quando eu entrei no JET, já tinha explicado um monte de coisa, aí eu fiquei meio perdida, meio baratinada. Tá gravado aqui, aí qualquer coisa você pode até verificar depois, mas eu vou te explicar os principais tópicos, né? Fazer agora aqui um resumão. Deixa eu ver aqui as outras perguntas, porque eu já direciono também. A Andrea também não pegou pronto, aí a gente já aproveita. A angústia vem depois, é verdade. Quando estiver fazendo, aí a angústia chega, bate a porta. Lenoava. Isso, feito em sala de aula. Não vai ser feito em sala de aula, né? Primeiro, essa atividade não é para ser feita em sala de aula. Vocês vão montar as equipes, né? O primeiro passo é esse, montar as equipes, de 5 a 6 pessoas. Acho que isso vocês já podem começar a fazer. Montem as equipes de 5 a 6 pessoas, certo? E aí vão lá no APA para dar uma olhadinha como é que é para ser confeccionado o parecer. Deixa eu ver aqui como é que eu vou explicar passo a passo. Então a gente começa montando a equipe. Depois de montar a equipe, né, o parecer ele tem que ser feito manuscrito.
Ele não pode ser digitado, então vocês vão fazer manuscrito. Eu recomendo que vocês escolham de 1 a 2 pessoas para escrever, né, o parecer. Não, eu vi que sua letra é a melhor de todas, então você vai ficar responsável, por exemplo, de escrever o parecer. E aí já decide quem é que vai escrever, para não ficar um monte de letra. E aí a que for mais legível fica responsável pela escrita do parecer, certo? Esse parecer ele vai valer 5 pontos para a V2, ou seja, a prova que vocês vão fazer no dia 9 vale 5 pontos. Parecer vale 5 pontos também. E aí fecha os 10. Então não é uma atividade extra, é uma atividade já valendo ponto para prova, para valer mesmo. Então se dediquem a esse parecer, porque já é metade da nota de vocês da V2. Que mais? Caneta. Tem que ser azul ou preta, né? Nada de utilizar canetas coloridas. Se começar com a caneta azul, termine com a caneta azul, não mude para preta, né? Isso também é outra sugestão que eu dou para vocês. É preciso colocar o nome dos alunos, matrícula e qual é a turma, se é manhã ou noite. Se for noite é a B ou CD, certo? Porque existem 2 turmas na noite. E aí, essa questão de colocar o nome não faz capa. Parecer não tem capa. Esqueçam capa, certo? Não vai ter capa. Vai começar logo com o nomezinho lá em cima. Parecer jurídico. Não precisa fazer capa, não. O nome de vocês vai estar lá na última folha, junto com a referência bibliográfica, aquilo que vocês, né, coletaram para responder as perguntas lá na fundamentação. Então, esse momento de colocar o nome, matrícula, turma e a referência bibliográfica é para ser feito lá no final. E não conta como lauda. Aqui é outro ponto importante, certo? Então, prestem atenção. São 3 a 6 laudas. Se tiver menos de 3 laudas, que seriam 3 folhinhas, não vai ser aceito pelo professor. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma folha. Certo? Uma folhinha. Frente, verso e mais uma na frente. Pronto. Se fez as 3, ok. Atingiu o requisito mínimo. Seriam 3 laudas. Se vocês só fazem 2 e colocam na terceira o nome de vocês, já zerou, porque o professor não vai aceitar. Então, são 3 laudas no mínimo. O professor de manhã entregou aquelas folhinhas lá do EPJ. Eu acredito que ele vai trazer também para a turma da noite, certo? E já fica um padrão, eu até prefiro, e eu vou reforçar com ele, Letícia. Aí vocês pegam as folhinhas, né? Cada grupo, se já tiver o grupo formado, já vai pegando 2 folhinhas daquela, né? Porque uma folha só vai ter 4. São aquelas do EPJ. Então, peguem 2 da que ele está distribuindo para fechar lá o relatório, certo? Então, no mínimo 3 laudas, no máximo 6. Também não pode passar de 6. Aí tem aquela questão, né? Fez as 6 e tem mais uma com a referência e o nome dos alunos, está perfeito. Tá ótimo. Não ultrapassou o limite. Porque o nome de vocês e a referência não conta como lauda, certo? É como se fosse um anexo do trabalho. Até aqui tudo bem? Alguém não entendeu? Alguém se perdeu? Tá tudo tranquilo? Ok, vou entender que sim. E aí vocês começam... Perfeito, obrigado. E aí vocês começam a questão realmente de colocar o parecer no papel. E a gente viu a estrutura, né? Lá no sitezinho, lá no AVA, colocou um site, certo? Isso aqui tá no AVA, certo, Sandra? Andréia, isso aqui tá lá no AVA, no bloquinho Avaliações, na AV2, vocês vão nesse bloquinho, e aí vocês entram nessa questão aqui, ó, que o professor colocou, AV2, parecer jurídico. Pode clicar, que vai ter tudo
isso daqui, todas as orientações. E no meio dessas orientações tem um link que eu também vou facilitar passando no grupo, né? Eu vou deixar lá na descrição do grupo, que é o link de como elaborar um parecer jurídico. Vocês clicam nesse link, que ele vai dizer a estrutura do parecer jurídico. E aqui é muito importante, porque essa estrutura ela tem que ser seguida passo a passo. O professor vai tirar ponto de quem não seguir a estrutura que foi dada, né, nesse link. Então, aqui, primeiro ele explica o que é o parecer jurídico, para que serve um parecer jurídico. Então, é interessante que vocês dêem uma lidazinha até para saber o que é que vocês estão fazendo, qual a importância disso. E aí ele diz a estrutura, né? Então, começa com o título. Igor, eu preciso colocar lá título no papel? Não, você vai colocar parecer jurídico. Pronto, já fez o primeiro ponto da estrutura. Depois você vai endereçar. E aí, endereçamento é para quem é esse parecer. A gente viu que é ONG para todas as pessoas. Confesso que não lembro. Mas é para uma ONG. Aí você vai colocar para a ONG tal. Pronto, já endereçou, né? Diz para quem é o parecer jurídico. Então, você já fez o primeiro e o segundo. Essa ementa é um resumo de tudo que está no seu parecer, os principais pontos, as palavras-chave. Isso daqui é para ser feito por último. Não vão fazer isso aqui no começo porque vocês nem sabem o que é que vocês vão colocar no parecer de vocês, o que é que vai estar lá na fundamentação. Então, isso aqui é feito por último. Então, quem estiver escrevendo aí já coloca, fazer a ementa por último, ok? Então, isso daqui a gente faz por último. A gente vai direto para o relatório. No relatório, você vai trazer os fatos, né? Os fatos que a pessoa descreveu para vocês, no caso a ONG, né? E aí esses fatos eles vão estar contidos aonde? Naquelas notícias. Tem 2 notícias que o professor colocou nas orientações. Vocês entrem nas notícias, dê uma olhadinha nos fatos e aí vocês vão colocar isso no relatório. E sempre de uma forma muito objetiva e já pensando na fundamentação, que seria as respostas das perguntas que a gente trabalhou aqui. Então, o relatório, vocês vão trazer exatamente, né, o que aconteceu. Vocês vão relatar o que aconteceu na situação concreta. Ah, foi um rapaz negro que foi agredido. E aí ele foi agredido por quem? Pela população. Não houve direito à resposta. Essa questão de resposta vocês já poderiam deixar mais para a fundamentação, que seria a resposta de vocês. Nesse momento é mais interessante que vocês só relatem realmente o que aconteceu. Foi a agressão de um rapaz negro pela população e aí descrever como foi feita essa agressão, né? O rapaz foi deixado nu, houve tortura. Então, tudo isso vocês vão colocando no relatório. E aí, quando terminar o relatório, vocês vão colocar o relatório, tá aqui entre aspas, daqui tem que estar lá. É o relatório, passa a opinar. Isso quer dizer o quê? Isso daqui quer dizer que vocês terminaram o relatório e que vocês vão começar a fundamentação. Então, isso daqui é muito importante. Quem estiver escrevendo, já coloca aí. No final do relatório, tem que escrever o relatório, passa a opinar. E aí começa a fundamentação. E aí na fundamentação a gente já viu que o professor trouxe 4 perguntas. Vocês vão responder essas 4 perguntas a partir, né, de tratados e convenções internacionais, doutrinas. Doutrinas seriam os estudiosos. O que é que a Flávia Piovesan fala sobre integridade física? Vou procurar aqui no livro dela o que é que ela fala sobre integridade física. Eu percebo que aconteceu tortura. O que é que o doutrinador fulano de tal fala sobre tortura? Vou ver no livro dele o que é que fala sobre tortura. Então, tudo isso, né, precisa ser colocado. Pronto, a gente vai ver essas 4 perguntas. Estou só primeiramente olhando aqui a fundamentação, mas eu vou voltar lá para as perguntas. E aí vocês fazem a conclusão. Essa conclusão, né, seria justamente as respostas bem direcionadazinhas das perguntas que o professor trouxe nas orientações. Então, a conclusão corresponde a uma síntese, né, um resumo de todas as conclusões que foram tiradas na parte da fundamentação.
A conclusão simplesmente responde o que foi questionado pelo cliente, que no caso é a ONG. Caso tenha havido perguntas, é necessário respondê-las. Então, houve perguntas, 4 perguntas. Vocês vão ter que responder aqui as 4 perguntas na conclusão. E deve ser finalizado com a seguinte expressão. Então, se o relatório, né, tem que dizer lá, é o parecer, passa a opinar, aqui na conclusão tem que terminar, é o parecer. Pronto, aí terminou o parecer de vocês, coloca a referência bibliográfica e o nome dos integrantes da equipe, matrícula e a turma. Certo? Aqui na estrutura, como funciona? Todo mundo conseguiu acompanhar? Deu para pegar direitinho? Ok, então a gente passa agora para as 4 perguntas. Esse site, no caso do Mega Jurídico, seria o site onde está a estrutura do relatório, viu, Andréia? É justamente o link que eu vou passar individualmente para vocês ou separadamente lá no grupo. Eu passo no grupo e aí vocês acessam esse site quando forem fazer o parecer, que aí vai ter a estrutura bem direitinho para vocês. E aí vamos para as questões. Essas questões têm que ser respondidas na fundamentação, principalmente na conclusão de uma forma bem direta e objetiva, e principalmente fundamentada. Então, isso vocês precisam fazer. Então, você clica aqui e o professor, né, vai trazer o caso prático, a questão do rapaz que foi agredido, né? No final, ele traz as notícias para vocês fazerem um relatório. Podem pesquisar outras notícias até mais interessantes, porque vai enriquecer o relatório de vocês. E aí tem as 4 perguntas, certo? E aí são essas 4 perguntas que vocês vão responder no parecer jurídico, ok? Eu também posso colocar as perguntas separadamente lá no grupo para facilitar para vocês. Mas isso daqui... Eu isso aí, agora eu coloquei, geri um PDF, coloquei lá no grupo para facilitar. Ótimo, Sandra, me ajudou. Vou só então passar para os outros grupos. Muito obrigado. Então é justamente isso, pessoal. Não tem segredo. É algo assim que a gente vai ficar fazendo no nosso dia a dia. Porque no dia a dia a gente vai sempre ter que dar a opinião fundamentada. A gente não vai poder se basear em achismo. Então, o fundamento vai ser justamente uma jurisprudência, uma lei e uma doutrina. Ok, deu para pegar direitinho. Então, mais uma vez, eu só peço que vocês já vão logo formando as equipes. E aí, eu vou ver com o professor se ele quer que vocês já coloquem as equipes lá no grupo. E aí, eu faço o levantamento, principalmente de quem não tiver aqui, para começar, né, a alocar essas pessoas de acordo com a necessidade de cada equipe. Ou se ele vai preferir que coloque isso no app, mas isso aí vai ficar a critério dele. O que eu preciso entender é se vocês compreenderam aqui as orientações. Deu tudo certo mesmo? Ficou tranquilo? E aí, até o dia 9 de maio, eu vou estar disponível para vocês para fazer, né, essa questão do relatório. Tudo bem, gente, pode sair. Quem precisar sair, até porque eu já estou encerrando, acho que eu não vou nem pegar o conteúdo. Eu tirei realmente esse momento para focar no relatório, porque o pessoal da noite não teve conteúdo ainda. E eu não quero adiantar o conteúdo que o professor vai dar à noite. Então a gente vai focar só no parecer. Então é justamente isso. Vocês façam esse parecer a partir do que a gente aprendeu, pesquisem. Eu vou verificar, né, a possibilidade. E aí, de novo, repito, eu não queria direcionar vocês, mas eu vou verificar a possibilidade de eu compartilhar alguns artigos que eu já encontrei sobre o tema. São bastante interessantes. Sim, André, eu pretendo fazer isso. Fica até mais fácil se for colocado no grupo, né, as equipes que vão sendo formadas, porque os alunos que não têm equipe, eles vão dizendo, olha, eu não tenho equipe. E aí eu vou juntando essas pessoas, eu consigo fazer essa parte da junção. Eu vou dar essa dica agora para o professor, tá? Então não se preocupe, porque o primeiro passo realmente é montar a equipe para começar o trabalho, e o quanto antes melhor. Por quê? Porque maio já seria o quê? As avaliações de vocês. Se for deixar para fazer de última hora, vai ter, né, o relatório, o parecer para fazer e mais as provas.
Direitos Humanos tem uma prova também, então são 6 provas, né? Eu acredito que toda disciplina vocês vão ter que fazer uma prova. Vai ficar muita coisa. Seria interessante vocês já começarem a fazer logo. E aí, na medida que vocês forem fazendo, se quiserem compartilhar comigo, pode compartilhar. Tá, eu vou fazer um passo a passo para vocês, viu? Sem nenhum problema. Eu faço um passo a passo, dando, né, as orientações direitinho por escrito para vocês quando estiverem fazendo o parecer, ficarem dando uma pescadazinha lá para ver se estão fazendo direitinho, certo? Então, se ninguém tiver dúvida, eu peço que coloquem nome e matrícula aqui do lado e aí vocês estão liberados mais cedo hoje, tudo bem? Quem for da noite eu vejo vocês mais tarde, viu? Até mais tarde, pessoal. Por nada.